Newton Rocks. E aí, pai velho, tudo bom, Newton? Nunca fui respondido. Está sendo now. E aí, pai velho, na sua opinião, o espírito nascem a origem ou somos infinitos? Olha, na minha opinião, conforme você perguntou, nós nunca deixamos de existir. Você só entende que foi criado. Essa é uma concepção difícil de entender, partindo do princípio que nós somos eternos. Nós somos eternos daqui para lá. De alguma forma, até porque a consciência é uma coisa tão complexa que é difícil de dizer que ela está fazendo isso aqui, ela está vindo daqui para cá. Não, não. No sentido teórico, ela pode estar quebrando espaço e tempo, ela pode estar encarnando o passado, pode estar regulando uma determinada dificuldade no passado, você pode, inclusive, ter mais experiência do que aparenta aqui no determinado local. E também a consciência, em algum momento, nesse processo da evolução, ela começa a entender a centralização, quer dizer, eu existo. Quando foi que você começou a entender que existia? Então foi a partir dali que você foi criado? Ou como é? Não, antes eu não entendia, mas fui criado antes. Aí, na filosofia, principalmente espírita, diz que tem lá que nós somos pedras, fomos vegetais, e fomos, como tal, as primeiras almas são essas. As primeiras almas correspondentes ao padrão específico que o planeta Terra consegue transferir. Existe vida em... Cara, é uma coisa tão difícil de entender que às vezes você para pensar que parece que existem coisas que existem só por existir. Átomos, células, sei lá, divisões do próprio átomo, quarks, desde o micro ao macro, as coisas todas parecem ter um nível de vida que a gente não consegue entender como é. Tamanho é um processo infinito da ida, a gente não conseguiu até hoje entender o micro. Você começa a diminuir, você não consegue ver fim. Cada vez mais eles encontram os quarks, daqui a pouco vai entender mais não sei o quê. Não tem fim, é um processo infinito, tá? Não tem fim. E para fora, começam a entender que, há pouco tempo atrás falava que nós tínhamos 100 bilhões de galáxias. Já chegaram a 200, agora estão em 2 trilhões de galáxias. Cada uma dessas contendo bilhões de estrelas e trilhões de planetas, cada uma. Então você não consegue entender. E já começam a falar a existência de multiversos, quer dizer, você chega num ponto, você parte para um outro, você não sabe se é uma realidade paralela, o que é isso. Então, partindo desse princípio, qualquer pensamento de começo, meio e fim é parecido com o que os homens faziam no passado, quando eles tentavam interpretar Deus, dizia que o sol era Deus, que a lua era Deus, que o trovão é Deus, que os seres da natureza são deuses, e as mitologias começavam a criar a interpretação das coisas. Não dá para dizer qual é o processo, a gente sente isso é verdade, que existe a divindade, que existe algo que a gente não é daqui, que isso aqui é passagem. E isso não é só uma loucura, uma tentativa. A gente realmente sente, existe os sonhos, existe as sensações de processo encarnatório e tal. Mas eu acho, minha opinião, que nós nunca deixamos de existir. Sempre existimos, não começou. Em algum momento a consciência se sente a plenitude e a gente não consegue enxergar a tamanha situação, tá? Eu acho que o negócio não é só para frente, não, a eternidade, porque até o tempo é relativo também. O que é futuro, passado e presente para a consciência, no seu sentido de reencarnação, teoricamente, também é relativo. Então, como assim? Partindo do princípio que você quebra o tempo e espaço, como se vive para sempre, em que momento do passado, do presente e futuro você foi criado? Difícil dizer. Então, dentro da nossa história de religião, até se divide, até para a gente entender. É difícil entender uma coisa que seja assim. É difícil conceber uma coisa que seja assim. Mas, de fato, você começa... Hoje em dia, muita gente não sabe que existe a existência da simples continuidade da vida. O cara tem uma experiência projetiva, ele muda toda a bunda dele. Eita, a vida continua mesmo. Mas isso não termina. Ali tem uma coisa que, em tese, acalma, a vida continua, mas não é suficiente para manter a gente calmo. Como assim não termina? Mas então as perguntas começam a chegar. Quem são esses espíritos? Os extraterrestres existem? Eles seguem o mesmo dia de evolução que a gente? Existem linhas de evoluções paralelas, como os animais, os vegetais, eles seguem o mesmo padrão? Como são os corpos? Então, as perguntas, elas são... Deus está onde nesse processo? São infinitas. Não para. Então, o processo de evolução ele é contínuo. Assim como hoje nós enxergamos figuras como Jesus Cristo como o ápice da evolução. Mas será que ele é? Você acha? Só uma pergunta. Vou fazer essa enquete aqui, primeira enquete. Você acha que Jesus está ainda evoluindo em algum outro patamar?
Ou ele já parou a evolução dele? Você acha que o extraterrestre que teoricamente passou por aqui, deixou tão teoricamente? As histórias todas estão aí, mas, enfim, sabe-se que muita coisa é alterada na concepção dos interesses dos homens. Extraterrestre, velho. Parou de evoluir? Não, então ele tem alcançado um nível muito superior ao nosso aqui, né? Parou os cambal que parou. Então, será que ele começou em algum lugar também? Ah, talvez em algum momento você entender que aquilo não era nada, né? O que não é nada? Como assim? Será que a gente tem concepção para dizer que aquilo não é nada? É tão relativo, né? A melhor coisa é não ter, pelo menos não responder isso. A gente não tem como saber. Mas é só uma opinião, né? Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.